Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Desta vez eu quero apresentar o meu projeto de lei número 45, aqui, contra a imunidade parlamentar e a imunidade de modo geral. Esse projeto eu elaborei no dia 18 de setembro de 1990, e assim como os outros, eu enviei para o Congresso Nacional, enviei para o Ministro da Justiça, enfim, o presidente da República da época. A ideia, diferente dos outros, que eu só teci comentários, dei um spoiler, digamos assim, sobre o contexto de modo geral, eu vou ler o caput de alguns artigos, que é bem interessante. Fica instituído pena mínima para todo e qualquer tipo de crime nos seguintes termos: reclusão de 20 anos para todos os indivíduos que cometerem crime contra a integridade do ser humano, tais como homicídio, latrocínio, infanticídio, estupro, seguido de violência, sequestro e tentativa de homicídio. Reclusão mínima de 10 anos para traficante de drogas. Reclusão mínima de 5 anos para todos os indivíduos que cometerem crime contra o patrimônio, tais como furto, assalto, roubo, apropriação indébita, estelionato, peculato, sonegação de impostos e demais crimes contra o patrimônio. Esse é o artigo 1º. No artigo 3º, no artigo 2º, em consequência do disposto no artigo anterior, fica abolida a prisão domiciliar semiaberta para todo e qualquer tipo de criminoso, inclusive réus primários. Isso significa o seguinte, que acaba o sentimento de impunidade. Por que muita gente comete crime hoje? Porque ele sabe que vai lá 5 dias, 10 dias, um mês, aí o advogado solta, ele vai cumprir pena em liberdade se for condenado, ou em regime semiaberto, ou ainda fugiu aqui, enfim, vai cumprir 1/6 da pena e vai cumprir o resto no regime semiaberto, liberdade. Quer dizer, o cara sabe que vai ficar pouco tempo na cadeia, daí ele deita e rola mesmo, quando o cara não presta, não tem caráter, é bandido. Então, esse projeto de lei tem o intuito de acabar com esse tipo de sentimento de impunidade, que daí o cara pode fazer o que quiser, que não vai dar nada, né? Na linguagem deles, não vai dar nada mesmo, enfim. Aí no artigo 3º, para completar isso, eu coloquei: não haverá privilégios, cumprimento de pena em liberdade, nem tribunais de exceção para todo e qualquer tipo de criminoso, inclusive para réus primários. No artigo 4º, eu fui além: não será concedido direito a habeas corpus sursis aos criminosos presos em flagrante e nem aos que escaparem ao flagrante, mas que confessarem seus crimes, ou ainda que tiverem testemunhas e provas incontestáveis desses crimes, tá certo? O artigo 4º, o artigo 5º, aliás, fica abolida a imunidade parlamentar, ponto, simples assim, não precisa dizer mais nada, acabou. Na teoria, né? Lógico, isso aqui não foi aprovado. Algumas das sugestões que eu pus aqui foram aprovadas. Por exemplo, o artigo 6º, todo acidente de trânsito com vítimas provocado por pessoa habilitada ou não, que estiver drogado ou embriagada no momento do acidente, será considerado homicídio, sujeito às regras já vigentes para punir os crimes de homicídio, que pode ser doloso quando há intenção de matar e culposo quando não há intenção de matar. Então, esse projeto de lei que considera crime dirigir embriagado, foi eu que fiz. Essa sugestão aqui do artigo 6º virou lei, essa lei que está em vigor aí, que é difícil de ser aplicada, principalmente quando o criminoso tem bastante dinheiro, daí ele fica adiando, entrando com recursos infindáveis. É outra palhaçada que tem que acabar, tá certo? Porque isso também dá a sensação de impunidade. Enquanto o cara tiver dinheiro para o advogado ir se abastecendo do caixa dele, ele vai adiando o processo por décadas. Mas um dia a casa cai, né? Se não cai de um jeito, cai de outro.
E o artigo 7º eu coloquei uma coisa que ainda não virou lei, que todo indivíduo que provocar acidente com vítima deverá indenizar a vítima. Fazer o papel da seguradora, indenizar aqui, eu previ alguma coisa em torno de, dependendo da gravidade, de 10, 20, 30, até 100 mil reais de indenização. De acordo, obviamente, com o poder aquisitivo, a capacidade financeira da pessoa que provocou o acidente. Porque se a pessoa também não tem dinheiro, ela vai pagar como? Não tem como. É uma coisa fácil de entender, não requer muita explicação. Enfim, eu previ algumas coisas que, como eu já disse, viraram leis, por exemplo, tornar crime a pessoa dirigir embriagada ou drogada, independente de causar vítima ou não, e se causar vítima, daí sim vai responder por homicídio. A imunidade parlamentar, que a gente ainda está brigando contra ela, não caiu, que seria o artigo 7º, o artigo 5º, aliás, aqui desse projeto, mas muita coisa já melhorou, né? E todos esses crimes eu também, na época já, em 1990, eu os considerei inafiançáveis, ou seja, sem o direito do indivíduo, por mais dinheiro que tenha, pagar a fiança, independente de ser pobre, rico, ou milionário ou bilionário. Então, isso também foi previsto, e esse quesito de crimes inafiançáveis, os crimes contra a vida e até contra o meio ambiente, muitos deles são inafiançáveis. E isso é bacana, porque são os crimes hediondos. Também é uma coisa que aconteceu depois da minha sugestão, depois do meu envio desse projeto de lei. Então, essa foi a contribuição, mais uma contribuição que eu dei para o interesse público do povo brasileiro, enquanto cidadão. Fica aí a sugestão, se alguém quiser fazer também pode, não tem problema nenhum. Até lá na página do Congresso Nacional e do Senado tem lá um espaço para que você, cidadão, envie suas sugestões de projeto de lei, tá certo? Então é isso, Luiz Horácio, escritor e poeta. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, não custa nada. Inscreva-se no meu canal, também não custa nada. E ative o sininho para receber novos vídeos tão interessantes quanto esse aqui, ou mais, sobre os mais diferentes assuntos, tá certo? Um grande abraço e vamos ser felizes. Até mais.